Capítulo 2. Onde está o meu amigo? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito. Debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Depois de alguns meses de Miguel ter reatado o compromisso de fé com Deus, seu pai e sua mãe instruíram a Sueli e o Miguel a se batizarem nas águas. Isto é um compromisso que temos perante a lei do Senhor. Como está escrito, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 13:5. Então, depois de seus pais instruírem seus filhos, deslocaram-se para o templo, onde é celebrado os cultos a Deus. O pastor apresentou seus nomes, junto da lista dos outros que iriam se batizar no próximo batismo. O pastor fez algumas perguntas a eles no meio de toda a igreja. Eles responderam, então o pastor começou a dar aquele sermão doutrinário, também explicando as normas da igreja. Por fim concordaram com os termos. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Miguel começou a receber oportunidades nos cultos, para contar ao público sua experiência que teve com Jesus. Começou a receber alguns convites para se apresentar nas igrejas de outros bairros, e também outras cidades. Sueli, sua irmã, fazia questão de fazer companhia para o Miguel. Não porque era sua irmã, mas porque ela gostava de ouvir ele contando aquela história. Por mais que para ela fosse repetida, ela sempre encontrava algo novo nascendo dentro de si. Ela chorava e sentia algo que não sabia explicar. Certo dia, ela estando na mesa com sua família reunida para o jantar, então resolveu fazer algumas questões a Miguel. Ela queria tirar a conclusão do que sentia de tão especial nesta história. Então começou a questionar. Miguel, posso lhe fazer uma pergunta? Faça outra e quantas quiser, minha irmã, respondeu Miguel. Quando você estava lendo aquelas frases nas blusas, o que foi que te chamou tanto a atenção? Miguel olha para seu pai que está sentado na ponta da mesa, dá um sorriso de lado, abaixa a cabeça, pega o lenço de uma forma bastante educada e clássica, limpa sua boca, e começa a responder. Bom, minha irmã, quando eu fui trabalhar naquela segunda-feira, eu estava completamente desencorajado, eu estava cheio de amigos, um dia antes foi meu descanso. Sair com amigos, nos divertimos, fomos à praia, assistimos filme no cinema, passamos horas conversando, lembrando-nos de momentos bons e etc. Mas quando retornei para meu quarto, sentir que tudo não passava de ilusão, nada daquilo me preenchia, eu queria sentir algo que já tinha sentido antes, uma alegria que me deixava transbordando. Quando estava indo em destino ao trabalho, comecei lembrando quando eu estava na igreja, cantando no grupo de louvor, os avivamentos e estudo da mocidade. Então dentro de mim foi como se estivesse florindo o que eu queria sentir, quando estava com meus amigos, só que não sentia. Eu tinha muitas perguntas dentro de mim, e não eram poucas, se é que me entende. Eu me afastei da lei do Senhor, fiz novas amizades, comecei a fazer coisas que nunca tinha feito antes. Tudo para mim era novo, porém nada satisfatório. Nada daquilo preenchia minha alma, eu sorria por fora, enquanto chorava por dentro. Enquanto eu passava por estes momentos eu lembrava tudo o que já tinha vivido antes. Você sabe que gosto muito de ler, lembrava-me de frases de livros e de algumas coisas que já tinha lido antes. Dentro de mim eu lembrava de uma frase de C.H. Spurgeon que dizia, ai de nós, nosso coração é nosso maior inimigo. Respondendo suas perguntas, coloquei aquele CD. Pois minha mente estava um pouco vazia naquele momento, já não aguentava mais a rotina de todos os dias, fazendo a mesma coisa. Para mim era estranho trabalhar ali, vendendo bíblias e artigos evangélicos. Minha mente não estava me ajudando. Quando coloquei o CD, a intenção foi preencher aquele silêncio, com algum som, nada em especial. Na verdade, o CD estava em cima da vitrine, sem capa, e nem era original, apenas uma cópia, então não sabia o que iria ouvir naquele momento. Na verdade, meu patrão é quem coloca os CDs para tocar durante o dia, principalmente nos finais de semanas onde a feira tem mais movimentos. Não tinha costumes de ouvir CDs ao abrir a loja, e nem tinha preferência naquele CD. Embora a loja vendia CDs, DVDs e fazia cópias e seleções de vários cantores. Mas, agora que te respondi estas perguntas, gostaria de te fazer uma, minha irmã. Qual é o objetivo de todas estas perguntas? Indagou Miguel a Sueli. Um pouco desapontada e sem saber explicar, ela começa a dizer, eu gostaria de sentir o que você sentiu. Essa experiência eu nunca tive, sentir algo tão real e sobrenatural. Sua mãe Sônia falou assustada. Minha filha, você sempre esteve do lado de Jesus, ele é seu melhor amigo. Ela então perguntou com a voz embargada de choro, onde está o meu amigo? Levantando, abandonou a mesa e se retirou da presença de todos, foi para seu quarto. Irmã Sônia perguntou para seu marido.
O que foi isso, Pedro? Acredito que ela esteja passando por alguma fase difícil que ainda vamos descobrir, respondeu o irmão Pedro à sua esposa. Pai, mãe, tem uma coisa que eu quero falar para vocês, falou Miguel com os olhos bem abertos, olhando para seus pais. Enquanto Miguel chamava a atenção de seus pais, o Paulinho, que já tinha 7 anos de idade, chegou correndo da sala e gritando apavorado. Mamãe, mamãe, gritava o Paulinho. Os três levantaram rápido da mesa, foram ao encontro do menino. O que foi, meu filho? Respondeu irmã Sônia, já se abaixando aos pés de Paulinho. Sueli está chorando lá no chão do quarto dela. Ela deve estar muito triste. Os pais de Sueli entenderam o que poderia estar acontecendo. Então voltaram a atenção para Miguel, dizendo seu pai: continue, meu filho, o que você iria nos contar. Vamos ver a Sueli, depois eu conto. Vamos ver primeiro como ela está. Falou Miguel para seus pais, colocou uma mão sobre o ombro do pai e a outra mão na costa da mãe, e foram até o quarto da Sueli. Ao chegar ao quarto, depararam com uma cena impressionante. Tinha uma Bíblia aberta em cima da cama. Ela estava de joelhos no chão, boca no pó, falando com Deus em oração. As lágrimas já estavam molhando o chão. A cena era forte para os pais de Sueli. Apesar de ser uma jovem muito dedicada na obra do Senhor, maestrina do coral de jovem e também solista da orquestra, aquela cena demonstrava que ela estava esperando algo da parte de Deus. Era o que os pais dela pensaram na hora em que Paulinho, seu filho mais novo, chegou dizendo sobre a situação de sua irmã. Pronto. Já sabemos que ela está apenas orando, disse Miguel. Vamos para a sala. Vou contar para vocês o que iria dizer na mesa, disse Miguel para seus pais. Paulinho pegou seus brinquedos e saiu para brincar no quintal da sua casa. Então todos foram para a sala, sentando no sofá o irmão Pedro e a irmã Sônia. Miguel ficou em pé diante deles, começou a dizer: quando eu me afastei do Evangelho Santo do Senhor, eu estava assim como a Sueli, cheio de perguntas, sem respostas que me fossem suficientes para preencher minhas indagações. Ela deve estar passando por umas das 3 coisas que vou relatar. 1. Pode estar sofrendo de ansiedade emocional. 2. Pode ser espiritual, relacionado às perguntas que ela me fez na mesa, pode estar tendo dúvidas da existência de Deus, algo do tipo incredulidade, e ela está lutando para Deus dar as respostas que ela está precisando. 3. Pode ser que esteja passando por alguma perseguição, ou algo que não estamos sabendo, tipo calúnia, desamor, conflito com outras pessoas. O silêncio tomou conta do recinto por alguns minutos. Pedro ficou com a cabeça baixa pensando em alguma coisa. A mãe começou a ajeitar o cabelo, seus olhos brilhando, como querendo chorar. Miguel continuou falando: pai, o senhor poderia descobrir isso. Converse com ela hoje, responda suas perguntas, seja o psicólogo dela. Eu sei que quando mais eu ficava sem respostas, mais incrédulo eu estava, não que eu quisesse, mas por não ter respostas de Deus, por não estar sentindo sua presença, tudo o que eu pedia, acontecia ao contrário. Ela precisa de ajuda imediatamente, antes que surte de uma vez por todas. Depois de certo tempo, Pedro foi até o quarto da sua filha mais velha, Sueli. Ele passou alguns minutos orando, pedindo a Deus que ele fosse com ele até aquele quarto, que tudo que saísse de sua boca fosse suficiente para satisfazer aquela jovem. A porta do quarto estava fechada, então bateu 3 vezes seguintes. Toque, toque, toque. A porta abriu, o pai entrou. Ela fechou a porta novamente, estava no espelho ajeitando seu cabelo. Depois que fechou a porta, voltou a escovar o cabelo novamente em silêncio. Seu pai sentou na cama dela, pegou a Bíblia que estava em cima da cama, a mesma que estava lá quando foram no quarto enquanto ela estava orando. Estava aberta no livro de 1 Pedro. Tinha um versículo marcado com marcador rosa: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Minha filha, eu vim aqui para conversar com você. Você já tem 20 anos e acredito que nunca conversei com você, para te ouvir, para te responder, te escutar, saber seus dilemas, tentar te ajudar no que for preciso. Primeiro quero que me perdoe. Minhas ocupações são muitas. Você sabe que quando chego em casa já é a hora de sair para as igrejas, para atender minhas escalas ou convites. Sueli sentou perto do seu pai e disse: pai, sentir algo muito forte enquanto orava. Era como se eu tivesse recebido um abraço de alguém que nunca mais tivesse visto. Eu li alguns versículos na Bíblia e responderam minhas dúvidas. Estava com muito medo depois desta oração, sentir minhas forças renovadas. Algo falava comigo, dizendo que estava tudo bem. Eu poderia confiar que Deus também é meu amigo. Pai, Deus me respondeu, Ele sempre esteve aqui comigo, eu que não estava conseguindo ver, não orava. Tinha esquecido de fazer minhas leituras diárias, como o Senhor me ensinou. Ele sempre esteve aqui pertinho de mim.
Quem busca a Deus encontrará Deus. Ele se revela àqueles que o procuram de todo o coração. Buscar a Deus é um ato de fé, confiando que Ele nos ama e vai responder. Mesmo quem já é salvo precisa buscar mais de Deus. Todos dependemos de Deus e precisamos nos aproximar mais dele. Quanto mais buscamos a Deus, mais crescemos e Ele nos ajuda a superar as dificuldades. Se você gostou do vídeo, compartilhe, me siga para novos conteúdos.